Oi, eu sou Delzi Laureano e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa de hoje nós estamos recebendo, com muita honra, com muito prazer, a professora, pesquisadora da UFMG, antropóloga, doutora Andréa Zuri. E a doutora Andréa vai falar para nós sobre conflitos ambientais e sobre o trabalho de um grupo de pesquisa Gesta, da UFMG. Bem-vinda, doutora Andréa. Sinta-se à vontade aqui na TV. Prazer muito grande. Eu gostaria inicialmente, doutora Andréa, que você dissesse para nós quem é, antes de ser doutora, né, Andréa Zuri, ou Zuri, como você disse, as duas pronúncias, você aceita? Andréa Zuri, onde você nasceu, como se formou e a opção, é importante falar, pela antropologia. É um prazer enorme estar aqui, doutora Delzi, pode me chamar de Andréa, né? Bom, eu nasci numa cidade do interior, né? A Iuruoca, sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, um lugar muito bonito. Sim. E eu sou a mais nova de uma família numerosa, somos 8 filhos. Meu pai era estrangeiro, libanês, e minha mãe nascida no Rio de Janeiro, mas também prima do meu pai. Então eu venho de uma família de libaneses, daí o sobrenome Zuri, né? Sim. E fui criada em Iuruoca. Vim para Belo Horizonte muito cedo, com 13 anos, meus irmãos já moravam aqui, né, para ter acesso a uma melhor educação, escola. Sim. E vivi aqui minha adolescência, né? Era jogadora de vôlei, né? A altura ajuda, né? Bem alta, então já me colocaram no esporte e tudo. Depois eu fiz um período de intercâmbio fora do Brasil, eu fui para os Estados Unidos, morei 1 ano numa cidade lá com uma família que até hoje é muito querida e temos contato assim permanente, regular, né? Tive uma sorte muito grande de conhecer pessoas muito interessantes. Essa foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque eu comparava muito o nosso país com os Estados Unidos e me perguntava muito sobre as diferenças, né? Sobretudo o porquê da nossa pobreza, né, econômica, né? Pessoas na rua, moradores de rua, crianças pedindo na rua, coisas que eu não via lá e que me inquietavam muito e que me sensibilizavam muito, né? Então depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz vestibular para Ciências Sociais na UFMG, passei, então fiz a minha formação acadêmica em Ciências Sociais. Depois disso eu fui para Campinas, para a Unicamp, fazer antropologia social e sempre me interessei muito pelos temas da cultura e da política, da interface cultura, política e meio ambiente. Eu fui muito influenciada por alguns autores nos anos 80 que trabalhavam com o paradigma da ecologia política. Então isso surgia num determinado contexto da história do mundo, né, dos outros países e um pouco aqui no Brasil, mas como uma proposta de mudança de sociedade que era muito atraente para mim. Eu achava muito interessante aquele tipo de abordagem, né, de crítica à sociedade industrial, de crítica à forma urbana, moderna, ao consumismo, né? Então, tudo isso que tratava ecologia política que me atraía muito. Então, sempre a relação entre ambiente, cultura e política. Acabou direcionando, então, a sua carreira acadêmica, o meu profissional. interesse. É interessante porque os anos 80, ele é significativo, não apenas no processo de redemocratização do país, mas também de construção de uma legislação ambiental no Brasil, não? Exatamente, né? Então, minha própria dissertação de mestrado, que foi sobre a participação dos ecologistas das eleições, né, de 86, as constituintes. Sim. Esse foi o foco do meu trabalho no mestrado, né? Era tudo uma novidade muito grande, a gente vivia um momento de grande efervescência política no país, os movimentos sociais organizados, né? Então, na época, discutia-se muito sobre a possibilidade da criação de um partido verde, e eu acompanhei essa discussão
sempre ligada à questão da política, uma proposta alternativa de um partido político, é possível fazer política de uma forma diferente, é possível fazer política partidária com uma outra abordagem. Isso tudo era muito próprio, né? Muito interessante nesse momento do país. Não se falava tanto assim de meio ambiente na época, as instituições foram surgindo, né? A Constituição de 88 foi um marco muito grande. Sim, em termos do capítulo. Depois acontece em 92, né? Exatamente, a ECO 92, acho que foi um grande divisor de águas, assim, em termos do debate, né? Em 1988, o Chico Mendes é assassinado. Você participou, então, de todos, você já estava dentro da universidade. Já. E você é uma das intelectuais, então, que participou efetivamente de toda a construção desse debate ambiental no Brasil, então. A gente vem pesquisando, né? Eu me lembro que na época que eu, já no mestrado, que eu apresentei meu projeto de pesquisa, fui muito questionado, porque as pessoas, inclusive, achavam, em 1985, que eu estava com um tema que não era muito brasileiro, que não era muito próprio da nossa conjuntura, meio ambiente, movimento ecológico, mas isso é coisa de europeu, isso não é coisa de Brasil. Então, tinha muito pouca literatura a respeito. Então, a gente teve que garimpar bastante e, em termos de trabalho acadêmico, acho que foi um dos primeiros trabalhos acadêmicos nessa área sobre o movimento ecológico, movimento ambientalista. Que bom, né? E nós temos isso como um patrimônio hoje. Nós temos uma legislação ambiental que é boa e é reconhecida como boa, né? O que nós não temos ainda nós não conseguimos avançar e a respeito disso que eu gostaria que você falasse. Hoje você, então, você coordena, seria adequado falar coordenadora de um grupo de pesquisa que é o GESTA. Fala um pouco do GESTA para nós e o seu papel dentro desse grupo. Retomando a questão dos avanços institucionais, sem dúvida alguma, dos anos 80 para cá, houve um avanço extraordinário em termos da legislação ambiental e do aparato administrativo, né, regulador. Criação de conselhos, né? Exatamente, houve um avanço estupendo, né? Um novo papel para o Ministério Público, né, a partir da Constituição de 88. Um ator importante, né, na defesa dos direitos difusos, essa categoria dos direitos difusos, que é uma novidade também histórica, né? Mas a dificuldade assim, a lei no papel ela é muito boa, mas a dificuldade não só da implementação da lei, mas também do mecanismo e dos instrumentos de regulação e de elaboração de políticas públicas de meio ambiente que enfrentam hoje uma série de questões, uma série de problemas, sobretudo em face à política hegemônica, que é ainda desenvolvimentista. A gente pode dizer que há uma retomada recente de princípios, né, desenvolvimentistas, muito fortes no Brasil e paradoxalmente ou não, assim, desde o governo Lula, do primeiro governo Lula, que é um governo popular, né? Retomada de grandes projetos de desenvolvimento, como a barragem de Belo Monte na Amazônia, que foram abolidas justamente nos anos 80. Belo Monte representa, para mim, essa barragem, dois momentos distintos da nossa história. Representou, no final dos anos 80, um momento, né, de movimentação pró-democracia, liberdade. E até de perplexidade, por exemplo, quando nos demos conta do que foi feito durante a ditadura militar, uma transamazônica, tantas rodovias na Amazônia, a própria Itaipu, quer dizer, sem nenhum critério, né? E então, nos anos 80, o que você está mostrando para a gente, há uma abertura para esse debate e você entende que, de repente, nós retrocedemos. Eu acho que Belo Monte foi um símbolo de vitória dos movimentos populares, dos movimentos indígenas, do movimento ambientalista nos anos 80. Sim. Nos anos 80. E hoje ele está simbolizando justamente o contrário disso, porque ele está simbolizando um retrocesso, né? Nós estamos vivendo uma crise da democracia, nós estamos vivendo uma crise das instituições ambientais no país muito séria e muito grave, né? O próprio licenciamento ambiental da barragem de Belo Monte, ele revela as rachaduras nesse edifício, né? Um licenciamento conturbado, pouco discutido, pouco debatido, com falhas, com incongruências, com pouca flexibilidade, pouca abertura do governo brasileiro de dialogar com a sociedade, de ouvir
os questionamentos, de incorporar as críticas e dar uma resposta eficaz e efetiva, né? Um licenciamento que já custou 2 diretores do IBAMA pediram demissão em função das pressões sofridas para a aprovação desse projeto, né? Um licenciamento que teve agora, por último, a concessão de uma licença parcial temporária para a construção de canteiro de obras, uma coisa que inexiste no marco regulatório ambiental do país, não existe. Porque teria que ser a licença já de instalação. De instalação, não existe uma licença para canteiro de obras se você não tem a licença para a obra, né, em si. Então, tudo isso leva à descrença das instituições ambientais, né, a descrença em relação a todos esses avanços, essa conquista que foi durante essas três décadas, né, para o fortalecimento desse debate, e você faz parte de um grupo de pessoas que conseguiu trazer até de fora um debate, uma construção democrática de uma política neste aspecto. Então, nós conseguimos, então, sociedade, segurar, impedir a construção dessa barragem em Belo Monte, e agora que é retomada, então, nos anos 2000. Para você ter uma ideia, num seminário que a Associação Brasileira de Antropologia realizou em Brasília, no dia 7 de fevereiro, o cacique Raoni, do alto dos seus 80 anos, dizia ao microfone que sentia saudades da época do presidente Sarney e do presidente Itamar, porque naquela época ele era recebido, e hoje, pelo presidente Lula e presidente Dilma, eles não conseguem ser sequer ouvidos. Nossa, é realmente difícil, né? Nós caminhamos em alguns aspectos democráticos e retrocedemos. Andréia, nós estamos terminando esse primeiro bloco, então nós estamos debatendo aí sobre a participação, então, da universidade e da sociedade também na política ambiental. E no próximo bloco, então, nós vamos falar desse grupo que você coordena na UFMG, que é o Grupo Gesta, e que vai nos falar também um pouco sobre esses conflitos ambientais e os problemas ambientais hoje existentes. Nós estamos no programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária. Aguarde um minutinho que nós voltamos já. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Você está nas... Começa aí. Eu embolei aqui. Peraí, Paulo. Como é? Recomeça aí. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. No programa de hoje, nós estamos conversando com Andréia Zuri, doutora Andréia, coordena o Grupo Gesta da UFMG, ela é uma antropóloga, e esse Grupo Gesta, ele trabalha com uma pesquisa dos conflitos ambientais
E é sobre isso que eu gostaria que a doutora Andréia, então, retomasse para nós o tema que nós estamos debatendo aí já desde o primeiro bloco. Fala um pouco do seu trabalho coordenando esse grupo na UFMG. Então, eu já estou na UFMG há 11 anos, desde que eu voltei do meu doutorado na Inglaterra, né? Fiquei 4 anos lá, trabalhando com os ambientalistas europeus que faziam campanha sobre a Amazônia, né? E chegando na UFMG, no Departamento de Sociologia e Antropologia, a temática do meio ambiente ainda era muito incipiente. Então, eu criei uma linha de pesquisa nessa área de ambiente e sociedade e um núcleo de pesquisa que se chama GESTA, que é o Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais. E é um grupo interdisciplinar. Eu tenho estudantes da área de ciências sociais, antropologia, ciências socioambientais, que é um curso novo que a gente criou também o ano passado, direito, biologia, geografia. Então, é um grupo que a temática ambiental exige esse trânsito, né? Tem uma visão bem abrangente, né? Exatamente. E trabalhamos, então, com a pesquisa, com o ensino e com a extensão nessa área. Além de fazer pesquisa sobre os conflitos ambientais, nós atuamos na extensão, temos uma história já de alguns anos de assessoria às comunidades atingidas por barragens hidrelétricas no estado de Minas Gerais, trabalhando junto com essas comunidades, possibilitando a elas um maior envolvimento, uma maior participação no processo de licenciamento e, por conseguinte, nos caminhos legais instituídos de defesa dos seus direitos, né? São populações que têm que sair das suas terras, das suas casas, abandonar seus modos de vida para que a barragem seja construída. Então, isso é um problema socioambiental bastante grave, sobretudo aqui em Minas Gerais, né, que é um estado que tem muitas hidrelétricas construídas e centenas ainda de projetos a serem construídos. Então, Andréia, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. É fácil para as pessoas, por exemplo, que acham que estão no território e de repente são atingidas por um empreendimento de grandes proporções. É fácil compreender um processo de licenciamento ambiental e participar dele? É muito difícil, até porque são instâncias muito técnicas e muito fechadas, né? Então, não é fácil compreender o processo de tomadas de decisão e o discurso técnico. Discurso técnico, burocrático, né? Os trâmites são muito burocráticos e o acesso, principalmente, esse é o grande problema, o acesso à informação, né? Não só porque o discurso é técnico e essas comunidades são agricultores, são rurais e têm acesso a... Minas já é um estado grande, tem dificuldade de chegar, né? Exatamente, pelas distâncias geográficas, mas também, sobretudo, pela própria administração pública, que muitas vezes não facilita o acesso das pessoas à documentação, né? E o que é garantido por lei. Isso é uma coisa grave, porque nós começávamos o programa falando de democracia, Constituição, em 1986, uma Assembleia Nacional Constituinte, quando a sociedade vem fazer um debate de todas as questões políticas que têm repercussões econômicas, sociais, etc. Exatamente. Então, o acesso a um processo, ele é garantido por lei, é o princípio da legalidade. Exatamente. Então, isso é grave. Isso tem sido muito difícil, né? Eu mesmo vivo essa experiência, eu que sou professora universitária, que tenho advogados que participam da nossa equipe, nós estamos até há 15 dias tentando ter acesso a um documento de um processo na Secretaria de Meio Ambiente e a gente não consegue ter esse acesso. Então, você imagina a gente com todo o nosso conhecimento das leis, nosso conhecimento técnico, nosso não estranhamento sobre como funciona uma repartição pública, tudo isso é muito familiar para nós. A gente simplesmente não consegue. Você imagina um agricultor se deslocando do norte de Minas ou do Vale do Jequitinhonha, tendo que chegar numa capital, Belo Horizonte, ir lá para a cidade administrativa, aquele prédio enorme, onde não existe sinalização, ele tem que achar o caminho dele e chega lá para pedir acesso a um documento e lhe é negado. Quer dizer, essa pessoa ela está completamente desamparada frente ao poder público, que está exercendo esse poder de uma forma que dificulta para o cidadão também ter o seu direito reconhecido e exercer esse seu direito, né? Relevantíssimo esse trabalho que o GESTA faz aí de apoio às comunidades.
Nós temos vários conflitos que foram, inclusive, mapeados e já estão num documento produzido pelo Gesta. Eu acho que seria interessante você falar aqui para nós, porque isso é uma notícia boa que nós passamos aqui para a comunidade. Primeiro, o orgulho nosso de ter um grupo de pesquisa desse com uma profissional comprometida como você. Mas da existência também, o levantamento, mapeamento e documentação desses conflitos, eu acho que seria interessante você dar notícia para nós de conflitos que o Gesta participou ativamente e que nós, né, conseguimos. A gente desenvolve desde 2007 uma ampla pesquisa, né, que é uma construção de, na verdade, é um banco de dados interativo, que é a pesquisa Mapa dos Conflitos Ambientais no Estado de Minas Gerais. Então, nós começamos em 2007, concluímos o levantamento em 2010 e estamos agora trabalhando na publicação do site. Vai ser um portal eletrônico em que qualquer cidadão poderá acessar esse portal, clicar e ter acesso a uma ficha técnica com dados históricos, características daquela história, daquela situação social, né, de conflito ambiental, e também poder acrescentar, mandar para a gente sugestões, ou atualizar aquele caso, ou um outro caso parecido que ele tiver notícia e que puder, né, a ideia é que o mapa seja vivo, seja dinâmico, né, e seja de forma sempre atualizada pelo cidadão. Que ele Eu já vislumbro aí pelo menos duas perspectivas ótimas. Primeiro, que vocês têm um banco de dados que vocês colocam à disposição de novos pesquisadores e da própria sociedade. De qualquer Por cidadão. outro lado, os pesquisadores vão ter também novas informações com a comunidade lá conseguindo visualizar. Exatamente. Muito a gente interessante. fez tanto uma coleta de conflitos judicializados, a gente percorreu todas as comarcas do estado de Minas Gerais, né? Foi um trabalhão, porque o estado é muito grande, né? E fizemos também dos casos não judicializados, que são os casos de relatos das experiências vividas pelas pessoas nas comunidades, os movimentos sociais, as entidades e organizações sociais e ambientalistas, né? Através de oficinas participativas, a gente então também coletou casos informais, né, de conflitos ambientais. André, então, fala um exemplo para nós de um caso, de um conflito ambiental não judicializado que vocês chegaram até ele e de um judicializado, só para a gente... Por exemplo, nós temos um caso durante uma oficina realizada em Diamantina da situação das mulheres coletoras de sempre-vivas, daquela florzinha sempre-vivas, né? E elas participaram da nossa oficina porque elas tinham feito uma denúncia, um chamado a respeito de que elas não estavam conseguindo mais fazer a coleta da sempre-viva, uma atividade essencial para a manutenção do seu modo de vida, para a sua sobrevivência, porque ali era agora uma área de um parque nacional. Então, você vê que é uma política do Estado, né, de demarcação territorial, que impedia, então, o acesso. Isso tem sido bastante frequente, aliás, esse tipo de conflito, né, que dentro de políticas ambientais, política de conservação ambiental que restringem o acesso à área, né? De pessoas que estão convivendo no ambiente. De pessoas que convivem tradicionalmente com aquele ambiente. Então, esse foi um caso, por exemplo, e a partir dessa oficina e dos relatos, as coletoras todas que moram em comunidades diversas, elas se conheceram, se encontraram, decidiram fazer uma espécie de uma associação, de uma comissão de atingidas pelo parque. Sim. E a partir desse nosso relato e do nosso relatório que fizemos sobre o que foi dito lá, etc., elas, né, encaminharam o caso para o Ministério Público, por exemplo. E agora o Ministério Público está acompanhando. Né? Então começou de uma forma... Judicializa ou não, ou faz um acordo, então, né? Exatamente. Mas o Gesta cumpriu o papel. A gente fez o relato que foi pedido da oficina, da situação. A gente sistematizou o que foi dito para nós, né? Um caso judicializado. Isso são inúmeros casos, né? O caso das barragens também, há várias questões. A barragem de Irapé, né, no Vale do Jequitinhonha, que várias ações civis públicas, ações populares, né, um TAC, um termo de ajustamento de conduta,
né, que foi firmado pelo Ministério Público. Esse foi um caso também que foi judicializado. Fumaça, né? também deu muito problema. Fumaça, Candonga, vários casos, né, no segmento aí das barragens. Que deixaram um passivo social muito grande. Muito grande. Né? Agora recebemos a notícia por parte do Ministério Público Federal de que também um relatório do GESTA, que foi entregue em 2006 a respeito da qualidade das águas, da água do Rio Salinas, né, a jusante de Irapé. Ele foi utilizado, esse relatório, que nós fizemos, inclusive, a medição lá da água, né, a análise da qualidade da água, e detectamos várias alterações, inclusive componentes de metais pesados, né, alterados na água, e isso foi encaminhado pela Comissão de Atingidos ao Ministério Público. As comunidades estavam sofrendo uma série de privações, e tivemos a notícia agora do Ministério Público que o caso realmente foi adiante, vai ter um julgamento pelo juiz, considerou o relatório e a ação do Ministério Público, de forma que isso deve ser encaminhado de alguma forma à empreendedora, né, no caso a CEMIG, né, para que trate do assunto, né? Então, são casos assim que a gente tem atuado, né, de forma assim, em pesquisa, mas que a pesquisa também ela acaba revertendo de alguma forma para as ações daqueles sujeitos que se sentem, né, lesados por alguma situação, que estão sob risco, né? Sim. O André, eu acho que a sua vinda aqui, nós não poderíamos deixar de falar, não podemos deixar de falar da situação aqui de Belo Horizonte, do bairro Camargos, que o Grupo GESTA também participou, nosso tempo já está aí chegando ao final, mas fala um pouco para nós do conflito do bairro Camargos. Aqui na área urbana também são muitos casos de conflito, né? O bairro Camargos é uma situação bastante dramática, né? Tinha uma empresa de incineração de lixo tóxico, lixo hospitalar e lixo industrial no bairro já há muitos anos, e os moradores lutando, né, muito para conseguirem tirar aquela empresa dali. Eles estavam doentes, né? Relataram vários casos de sofrimento, de doença, né? E, bom, fumaça tóxica, né? Fumaça tóxica, emissões de dioxina, que é uma substância altamente, né, cancerígena, inclusive. E eles, no final de muitos anos, conseguiram, né, que a empresa saísse do bairro. Estão agora numa situação bastante difícil com as doenças lá, porque a empresa saiu, mas não foi dado... Precisa de apurar responsabilidades. Exatamente, né? Isso daí, apurar responsabilidades e acolher, né, e tratar dessa população adoentada. Então... Ô André, nosso tempo aqui realmente passa rapidinho. Uma notícia boa em 30 segundos aí para nós desse trabalho, e você como uma pesquisadora à frente das questões ambientais. A notícia boa é que as pessoas estão mobilizadas, lutando pelos seus direitos, né? As pessoas que sofrem danos e problemas ambientais, como a população do Camargos, elas não são passivas, não são ignorantes, né? Elas estão aí batalhando pelos seus direitos, recorrem à universidade, recorrem ao Ministério Público, recorrem a toda ajuda possível, né? E são sujeitos ali que estão firmes, apesar de todas as diversidades, lutando para ter seu direito assegurado de cidadão. Que bom, né? É muito bom nesse programa Palavra Ética falar com pessoas com a responsabilidade social, como uma pesquisadora da UFMG hoje que nós entrevistamos, tivemos o prazer de receber, que é a doutora Andréia Zuri, e agradecemos então à equipe da TV Comunitária, a você, Andréia, a sua presença aqui, a oportunidade. E ao telespectador que sempre nos acompanha aí nesse nosso trabalho de trazer palavras éticas e na construção de uma ética, né, que pode aí nos encaminhar para uma democracia de verdade. Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima.